Olá pessoal, boa tarde. Eu quero conversar com vocês, eu e a professora Catherine Tapia. Queremos hoje conversar com vocês como nós podemos turbinar a harmonização orofacial. Muita gente está fazendo, né, prof? A harmonização orofacial, mas como turbinar? Como melhorar, né? Nós recebemos muitos questionamentos quase que diariamente dos nossos alunos, dos nossos colegas, dos nossos ex-alunos e inclusive até dos pacientes, como que poderia melhorar, né? Que fez toxina, fez preenchedor, mas ainda assim não está satisfeita com a sua pele, acha que está faltando viço, brilho, está muito oleosa, tem manchas. Então, como que a gente poderia melhorar? Bom, nós vamos falar sobre isso hoje. Nós vamos trazer para vocês opções, vamos trazer tratamentos, vamos sugerir. Nós vamos hoje conversar, mas antes precisamos nos apresentar, porque muitas pessoas nos conhecem, mas outras não. E é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Eu sou a professora Milane Lira Godoy, sou cirurgiã bucomaxilofacial, tenho uma formação base em odontologia e sou professora de harmonização orofacial. Trabalho em alguns lugares, na clínica, e junto com a professora Catherine nós temos então os projetos de ensino, e dentro desses projetos temos o ROF Professoras. E aí nós vamos conversar também um pouco sobre isso hoje, não é, prof? Vamos conversar sobre isso hoje. Então, eu sou a Catherine Tapia, sou cirurgia dentista, sou especialista em endodontia também, né? Que para quem não conhece, é tratamento de canal, e em harmonização orofacial. Eu e a prof. Milane, a gente trabalha juntas, né, na Aeronáutica em Canoas, e foi aonde nós nos conhecemos e começamos o nosso projeto como professoras na área de harmonização. Foi um feliz encontro, né? Verdade. Então, nós começamos juntas através da Aeronáutica, que possibilitou o nosso encontro. Mas então vamos lá seguir porque a gente nos propôs nesse webinar, né? Que seria como que nós podemos turbinar a nossa harmonização orofacial. E eu queria que a prof. Milane conversasse com vocês sobre como a gente poderia tratar a pele do nosso paciente. Interessante, porque esse é um tema bem importante. Porque muitos pacientes, inclusive a grande população, não tem o entendimento de que é um conjunto. Acha que a harmonização orofacial ou é só o botox e o preenchimento, ou a harmonização orofacial é uma coisa muito fora do contexto e o botox e o preenchimento não fazem parte da harmonização, são isolados. Então, na verdade, tudo que proporcionamos um conforto, uma simetria, uma beleza, uma restauração na face do nosso paciente é uma harmonização orofacial. Inclusive a odontologia e as outras profissões que trabalham com a face, com a boca, com a face, já proporcionam a harmonização orofacial há muitos anos. Porém, para que a gente possa fazer os procedimentos mais complexos, se a pele, se a face não estiver bonita, não estiver com brilho, iluminada, você não vai realçar seus tratamentos. É como um cabelo, que você faz uma mecha bonita, uma cor bonita, e ele está desidratado, ele está desnutrido, e aí a gente nem vê aquele trabalho de cor. É a mesma coisa com a harmonização. Não adianta a gente fazer os tratamentos profundos se a pele ela não está bonita, tratada e viçosa. Então a gente tem que entender que isso também faz parte do resultado, do desfecho que desejamos para o nosso paciente. Sim, e também uma coisa muito importante, é uma dica que a gente sempre dá para os nossos alunos, que é muito importante você preparar a pele antes de aplicar os injetáveis, né? Que na verdade o segredo do sucesso na harmonização é você estar com uma pele que nem a prof. Milane disse, hidratada, nutrida, e isso a gente faz com um tratamento prévio aos injetáveis. Então não adianta você achar que a toxina é a 7ª maravilha do mundo, né, que o preenchedor vai resolver todos os problemas, porque a gente sabe que precisa tratar aquela pele antes. Quando a gente tem uma pele hidratada, tratada, a quantidade de produto que você vai usar vai ser menor e você vai dar um resultado muito superior para o seu paciente.
Outra dica muito importante que a gente fala em aula para os nossos alunos é você saber prescrever para o seu paciente um tratamento home care adequado, né? Nós sabemos que a gente faz todo o tratamento na nossa clínica e a gente precisa que aquele tratamento se perpetue por um tempo adequado, o tempo que a gente diz para o nosso paciente, mas que depende também dos cuidados que ele vai ter em casa, né? É uma via de duas mãos, a gente vai entregar para ele aquele rosto bonito que ele tanto deseja, mas para manter aqueles resultados por um tempo maior, para prorrogar, fazer a manutenção, ele precisa cuidar disso em casa, né? E nós sabemos que existem diversas linhas, né, de dermocosméticos e a Profilé entende muito deles, para a gente poder indicar para o nosso paciente usar em casa. Alguns são coringas, né? Sim. Sabe que às vezes eu costumo dizer o seguinte para os nossos alunos que estão iniciando o processo, né, na harmonização. Costumo dizer o seguinte, que a base de tudo é uma pele limpa, né? Então a pele tem que estar limpa e protegida. Então eu não conheço muito, o meu paciente ele precisa estar com a pele sempre limpa e com proteção, primeira coisa. Mas existem alguns que vão potencializar. Nós temos algumas camadas na nossa pele e essas camadas, elas respondem aos tratamentos. As mais superficiais são aquelas que a gente trata, por exemplo, com os peelings até abrasivos, não só os químicos, mas os abrasivos, e que faz com que tire todo esse excesso de poeira, de resíduo de maquiagem, de resíduo de produto. Então, os peelings, eles são também algo que a gente usa para tratar de uma forma interessante. Outra coisa que a gente pode usar no nosso paciente, que é um coringa, como a professora Kathleen falou, é a vitamina C. A vitamina C, no início a vitamina C, ela não tinha a proteção que existe hoje. Hoje as vitaminas C são extremamente saudáveis, são nanoparticuladas, têm alta penetração, e elas são extremamente antioxidantes, além de dar um leve clareamento, proporcionar iluminação à pele. Então a vitamina C não há contraindicação, claro, se usada de forma adequada, horário adequado e orientada por profissional. Mas é muito coringa, muito saudável e deve ser utilizada pelo nosso paciente, por todos nós, né? A vitamina C, todo mundo, né? Então, eu acho que a higiene com um sabonete saudável, neutro, um protetor adequado e uma vitamina C, nós podemos entender que de fato são produtos coringas para o nosso paciente. São produtos coringas para o nosso paciente. E falando um pouquinho desses coringas também, a gente precisa entender uma coisa. Limpar o rosto, a gente pode utilizar água micelar, água termal, demaquilante. E cuidado muito com sabonetes esfoliantes, tá? Porque hoje em dia os pacientes eles têm fácil acesso, né, a isso, e eles entendem que se eles usarem um sabonete esfoliante vai deixar a pele mais fina, vai melhorar. Mas na verdade o esfoliante, se usado em excesso, ele acaba por sensibilizar muito a pele. E isso acaba sendo prejudicial. Às vezes sensibiliza tanto a pele que deixa o paciente com a pele oleosa. E aí vocês vão se perguntar, meu Deus, por quê? Porque a pele ela vai entender, ela vai desidratar tanto que ela vai entender que ela tem que liberar mais sebo. E ela vai ficar mais oleosa. Então a gente explica para os pacientes que o esfoliante você vai usar 1, 2 vezes na semana. E é o suficiente. E depois, assim como a Milene falou, a gente vai usar um sabonete neutro no rosto do paciente, ou até demaquilante, água micelar, água termal. Hoje em dia esses produtos eles já têm uma tecnologia que eles limpam o rosto e eles tonificam também, né? Eles hidratam o rosto também. Pacientes com pele oleosa nem sempre quer dizer que ele tem a pele hidratada. Às vezes é justamente o contrário, a pele está muito desidratada e o organismo fica liberando o sebo. Então a gente precisa dar uma hidratação para essa pele, né? E entra aí também o ácido hialurônico, né? Sim. E os skin busters. Sim. Eu vou entrar no ácido hialurônico, eu só queria fazer uma observação que foi muito importante que a Kathleen falou. Porque, gente, todo o excesso ele é prejudicial. Então, com os cosméticos, também o excesso é prejudicial. Então, essa história de estar esfoliando muito, usando muito ácido para clarear a pele, isso também leva a pele a entender que ela está sendo agredida e que de alguma forma ela precisa se defender. Então, como a Kathleen falou em relação aos esfoliantes e uma pele oleosa, a mesma coisa acontece
com os pacientes que têm manchas, por exemplo, e ficam usando excessivamente os ácidos. Tem limite de tratamento com os ácidos, porque a pele vai começar a entender que ela está sendo agredida, que ela precisa de alguma forma se defender. Aí o que acontece? O efeito rebote também com relação à mancha. Aquela pele começa a liberar aquelas células ali que são responsáveis pela liberação da coloração, que é a melanina, as células do melanócito. O melanócito começa a entender que tem que liberar mais melanina, que é a única maneira que ele tem de gritar, de dizer eu estou sofrendo, essa pele está sofrendo, e aí ele libera a melanina e mancha mais. É por isso que muitos pacientes chegam pra gente e dizem o seguinte: eu estou com a pele mais manchada depois que eu usei muito ácido. Geralmente não somos nós que prescrevemos muito esses ácidos. Nós sabemos até onde prescrever e aí lançamos mão dos tratamentos específicos para isso. Nós tanto amamos, né, Catherine, que são os tratamentos, por exemplo, de microagulhamento, os tratamentos com a laser terapia. Então são tratamentos saudáveis, são tratamentos pontuais, específicos, que nós conseguimos trabalhar modulando, controlando todas aquelas disfunções que a gente quer tratar naquele momento. Então é muito interessante. O ácido hialurônico, de uma forma especial, é um produto que nós temos no nosso organismo. Então o que nós utilizamos, o ácido hialurônico nós utilizamos tanto no Skin Buster, que é um tratamento para a pele, para a hidratação da derme, de uma camadinha abaixo da camada que você visualiza, né, dessa camada externa córnea. Ele é e tanto esse como o dos preenchedores é um ácido extremamente saudável, extremamente parecido sinteticamente com aquele que nós temos no nosso organismo. Então ele vai reagir, ele é hidrofílico, ele tem afinidade por água, então a pele hidratada, uma pessoa que bebe bastante água, que cuida dessa parte, vai potencializar os resultados, porque claro, nossa pele é o resultado daquilo que nós comemos, ingerimos e cuidamos, né? Então o ácido hialurônico ele age de uma forma especial demais na intumefação, no aumento de volume e também no vício e iluminação da pele. Pegando o gancho então das manchas, o que acontece com as manchas? A gente sabe que tem outros profissionais, alguns colegas que prescrevem para os pacientes até hidroquinona, que já se sabe, tem vários estudos que dá muito efeito rebote. Você fica com uma pele linda, quando usa, some todas as manchas, mas basta você pegar sol no dedinho do pé, não precisa ser no rosto, ativa, né, a mancha de novo, o melasma. Então a gente trabalha, a gente tem uma linha de tratamento que vai em conjunto tudo que a gente sabe de mais atual e moderno para esse tratamento de manchas em específico e que tem um resultado duradouro. Eu posso dizer para vocês porque eu sou uma paciente que sofro de melasma e eu tenho o meu melasma controlado graças ao microagulhamento, que a gente sabe que promove um dano, mas é um dano controlado na pele, né? E a gente consegue colocar através dos canalículos que a gente faz do microagulhamento ativos para clarear as manchas, né? E proporcionar, além do clareamento de manchas, melhora no vício, estímulo de colágeno. E o microagulhamento ele é um tratamento amplo, né? A gente pode fazer vários protocolos, tratar várias patologias, né? É verdade. O microagulhamento, na minha opinião, é aquele que consegue reunir todas as necessidades do paciente ser tratado naquele momento. Todos os outros tratamentos podem coadjuvar essa pele, mas o microagulhamento ele traz esse tratamento imediato, porque você consegue penetrar com os ativos especificamente em cada disfunção, porque às vezes a pele, o rosto do paciente, o pescoço, o colo, ele não vai ter a mesma disfunção em todas as áreas. Tem uma área que é um pouquinho mais oleosa, tem uma área que está um pouquinho mais desidratada, tem uma área que tem mancha, o melasma ele é localizado, por exemplo, tem uma área que tem mais cicatriz de acne. Então vai depender muito da disfunção que tem naquela pele. Eu consigo no microagulhamento, de uma forma global, trabalhar nessa pele e, ao mesmo tempo, trabalhar especificamente em cada área com a sua necessidade específica. Então o microagulhamento ele é fantástico mesmo, ele traz isso. Foi o primeiro procedimento lá atrás de pele que eu me interessei em estudar
E depois dele eu percebi a importância de eu estudar a pele. E foi assim que eu fui correr atrás de estudar a pele, né? E o microagulhamento, ele tem uma vantagem que eu acho isso muito legal. Os ativos que você usa durante o microagulhamento, eles são ativos que podem ser sobrepostos. E é exatamente isso que a Milene falou. A gente pode pegar um paciente e colocar ativos despigmentantes para clarear a pele, a gente pode colocar ativos hidratantes, a gente pode colocar ativos para cicatrizes. A gente está falando aqui de face, né? Mas o microagulhamento ele pode ser feito no corpo todo, você pode tratar estrias com microagulhamento, né? Ele é um tratamento muito democrático. E você pode associar o microagulhamento com a fototerapia. E a gente tem um ganho, assim, já pedi para tu falar sobre isso explicado muitas vezes, né? Quando você associa com a luz. Sim. E às vezes as pessoas perguntam, mas eu posso fazer microagulhamento na pele negra? Eu tenho melasma e a minha pele é negra. Sim, o microagulhamento ele não tem diferenciação por cor de pele, por fototipos, né? E associado com a luz multiplica quantas vezes multiplica o resultado, multiplica em 10, 20 vezes. Agora, a modulação ali nos processos da bioquímica celular potencializa em 100 a 200 vezes, né? Pela literatura. Então, imagina que o microagulhamento já é maravilhoso, imagina que ele é associado à luz, né, à fotomodulação, ele vai, além de ser potencializado, a gente controla, por exemplo, um pós-operatório do paciente. Sim, isso é muito importante, né, porque a gente vê muitas pessoas na internet, né, se a gente colocar lá no Instagram, microagulhamento, vai aparecer pessoas com o rosto sangrando, né, com o rosto machucado, né, com um dano extremo na pele, o rosto inchado, e a gente sabe que a técnica não é assim, tá, pessoal? A técnica não exige esse sangramento excessivo do rosto, porque senão precisa machucar a pessoa, mas fica vermelho, dá uma hiperemia, dá uma sensação de como se você tivesse pego uma insolação, né? Você vai sair assim, claro que ao final do dia, de algumas horas, vai melhorar o rosto, mas quando você usa a luz, a fototerapia associada ao seu paciente, ele sai do consultório praticamente igual a como chegou, né? Porque você controla, você modula o processo inflamatório. Ele não vai deixar de ocorrer, né? Porque a gente quer que ele ocorra, mas ele vai ocorrer de uma maneira que todos esses eventos adversos que a gente não gosta não surjam de uma maneira tão grande no paciente. Ele pode sair tranquilamente dali para sua casa bem, ninguém vai ver que ele fez alguma coisa no rosto, algum dano, né? Porque o microagulhamento é o seguinte, você pode usar sem a fototerapia. Pode, né? Pode sozinho. Pode, não tem problema. Inclusive o paciente não sai, desesperado, tô com o rosto ardendo, não vou conseguir sair daqui. Não sai assim, mas sai com o rosto hiperemiado. Claro, você provocou uma inflamação, como a Prof falou. O caso é que a fototerapia, ela modula, ela organiza esse processo, trazendo conforto para o paciente e trazendo um pós mais tranquilo. Além de que o paciente não tem nenhum desconforto, então ele nem pensa em fazer uso de anti-inflamatório, de analgésico, porque mesmo o analgésico de horário, ele tem ação anti-inflamatória, né? O analgésico, vamos dizer, o paracetamol, ele é analgésico, mas se eu usar de horário, ele tem uma pequena ação anti-inflamatória. O que vai acontecer é que eu não quero diminuir a ação inflamatória, eu quero modular, organizar, eu quero controlar. Então o laser ele ajuda o profissional na sua técnica e ao paciente a essa modulação. Por que o paciente? Porque além de dar o conforto ao paciente, ele faz o paciente seguir realmente aquela prescrição do profissional, que é não fazer uso de nenhum analgésico. Entende? E quando a gente usa os ativos corretos também, é importante a gente falar, porque a gente vê cada coisa na internet, pessoas usando ácido, né? Nós já vimos isso, nós já presenciamos isso. Sim. Né, ao vivo, a gente viu isso, ficou chocadas, assim, usando ácido, fazendo um microagulhamento no paciente colocando ácido. Né? A gente sabe que os ácidos eles são feitos para ficar numa camada superficial da pele e não num machucado, a gente acaba criando um machucado, né? Não entrando em contato com a derme profunda. Então tem ácidos. Porque vai vir algum questionamento, eu acredito assim, mas e o ácido ascórbico, que é a vitamina C, mas e o ácido hialurônico, que apesar de ter esse nome, ele não é um ácido. Exatamente.
Quando o ácido ascórbico, por exemplo, ele vem encapsulado ou nano encapsulado, que nem a Prof. Milene falou, ele vem com uma maneira de liberação que pode sim penetrar na derma profunda, que não vai causar uma queimadura no paciente. Mas ácidos como ARRA, por exemplo, ácido retinóico, não podem entrar em contato com a derma profunda. Então você vai causar uma queimadura no seu paciente, aí sim ele vai ter dor. Queimadura mesmo. Queimadura mesmo. Inclusive com possibilidade de trazer outras lesões, outras disfunções que o paciente não tinha. Sim. Porque, por exemplo, vamos usar, vá que o profissional acha que pode usar um ácido no microagulhamento, um ácido do tipo, realmente um ácido corrosivo, né? Que só pode ser usado na camada mais superficial. Aí ele usa, ele provoca uma queimadura. Sabe o que acontece com o paciente? Ele pode ser provocado em formar manchas quando ele não tinha, aumentar as manchas, cicatrizes, né, que são totalmente indesejáveis na boca, na face. Então, assim, eu tenho que ter a certeza de que eu preciso fazer o procedimento, mas eu tenho que ter o entendimento do que eu posso usar ou não de uma forma correta para o procedimento. Eu não estou falando nós não estamos falando no pré-procedimento, nem no pós-procedimento de 7, 15 dias. Nós estamos falando do transoperatório, ou seja, do transprocedimento. Ali tem algumas restrições e é muito importante que a gente obedeça isso para a gente não trazer um dano maior ao paciente. Eu já vi colegas até que faziam isso com os pacientes, hoje não faz mais, a gente já começou, já inclusive foram até nossos alunos, de fazer uso de ácidos no trans e trazer, por exemplo, manchas gravíssimas, melasmas muito maiores para o paciente e ter que tratar de uma forma muito mais difícil depois. Mas então, assim, vocês vão perguntar como que faz o microagulhamento, que tipo de equipamento a gente utiliza, né? Nós utilizamos 2 aparelhos, eu e a Prof. Milene, que é o roller, Sim. né? A gente vai mostrar pra vocês, a gente trouxe um roller pra mostrar pra vocês. Existem infinitas marcas de rollers. Se a gente colocar lá no Mercado Livre, vocês vão ver que tem um roller por R$30, R$20, tá? E a gente sabe que não tem como um roller de uma qualidade boa ser esse de preço, né? Pode mostrar para o nosso Esse, né? Vou mostrar para vocês este. O roller, ele tem que vir assim. Eu já fiz uma experiência uma vez de comprar num desses mercados aí um roller mais barato. Primeiro que eles vendem gato por lebre e não há troca, porque como é algo desonesto, né? Eles não vão fazer a troca. Então eles vêm sem essa embalagem lacrada, isso aqui é esterilizado no óxido de etileno. Então não pode ser esterilizado, o roller não pode ser reesterilizado. Ele vem lacrada, de uso único, são agulhas, igual a agulha anestésica ou qualquer outra agulha que a gente usa e descarta. Então a gente usa uma única vez, abriu, usou, descartou. Óxido de etileno, se isso for esterilizado, por exemplo, nas autoclaves ou mesmo estufa, ele derrete inteiro. Então realmente é para uso único, né? É um procedimento sério. Eu lembro que no passado esteticistas reutilizavam, guardavam, colocavam o nome da cliente, né, no caso, que não é paciente, cliente, e fazia com que depois ela voltasse a usar, mas é só dela. Não pode, gente, não pode. Então esse aqui, ó, ele tem 540 agulhas, é a média das agulhas que tem no roller, nós utilizamos uma única vez. Pode utilizar uma única vez em várias áreas do corpo do paciente? Pode. Naquele momento você pode utilizar até no corpo inteiro, se você for de uma profissão que pode utilizar no corpo inteiro. Se você for cirurgião comum, que permita, sim. Se você é cirurgião dentista, você usa da clavícula para cima, né, nas áreas que permite. Enfim, mas ele pode ser utilizado sim. Se você trabalha em conjunto, por exemplo, com um biomédico, enfim, você faz a face, o pescoço e entrega para o biomédico fazer as outras áreas, né? Então isso pode acontecer também, tá? Isso é o roller. A gente tem também a caneta, certo? A Dermapen, como vocês conseguem visualizar aí no vídeo. A Dermapen, ela nada mais é do que uma caneta eletrônica. Então, em vez de a gente passar o rolinho na face do paciente, a gente vai utilizar a caneta e ela mesma vai fazer os microfuros no rosto do paciente de maneira uniforme,
e de uma maneira que tenha um menor dano tecidual. Os canalículos eles vão ser feitos da mesma forma, tá, pessoal? O que acontece muitas vezes é que quem está acostumado com o rolinho vê que com o rolinho o rosto sangra um pouquinho mais, tá? E fica um pouco mais machucado porque a gente precisa arrastar aquele rolinho. Então a gente acaba às vezes não criando só orifícios, cria às vezes alguns rasos pequenos, né, invisíveis a olho nu, mas que não são furinhos uniformes, tá? Quando a gente usa a caneta, a sensação que a gente tem é que não está funcionando tão bem que nem o roller, porque o dano no tecido ele é menor. Mas os canalículos, a profundidade, tudo isso é da mesma forma, tá? E a permeação de ativos é da mesma forma. A gente consegue com a caneta tratar áreas mais sensíveis, né? Que com o rolinho a gente não consegue com tanta precisão, como é o caso das pálpebras e do nariz. E nessa região aqui também, ó, periorbicular, a gente consegue tratar muito melhor com a caneta, tá? Que ela é mais delicada, ela tem uma ponta menor. A gente vai encontrar cartuchos estéreis também para essa caneta, tá? Aqui a gente está dando o exemplo da marca Alur, porque é uma marca que a gente confia, sabe que vem tudo esterilizado, autoclavado, que tem o selo da Anvisa, isso é muito importante, tá? Quando você for comprar um produto, muita gente nos pergunta, mas eu queria comprar minha caneta lá da China, eu vi que tem no AliExpress, né? Eu vi no eBay, queria comprar. O problema é que não tem Anvisa, não tem a nossa certificação, tá? Então você pode comprar gato por lebre, pode ser que seja uma caneta ok, joia, maravilhosa, mas pode ser que não, que seja um produto praticamente descartável. E isso é muito importante, essa padronização tanto da Anvisa como do Inmetro, de testar a qualidade do produto. Então a gente vê que produtos que têm Anvisa, o preço é muito maior porque dá essa segurança pra gente, vem com esse selo de garantia. Outra coisa muito importante a gente falar aqui, existem vários tipos de rolinhos e marcas, enfim. Esse rolinho aqui, que a Prof. Milani mostrou pra vocês, ó, vou aproximar um pouquinho, vamos ver se dá pra ver, ó. Ele tem agulhas de ouro, tá? O que isso interfere? Claro, elas são banhadas a ouro, a agulha, ela vai ser um pouquinho mais cara do que a agulha convencional que a gente tem, né? Mas elas são agulhas que elas não sofrem tanto dano mecânico. Então se você quer usar no corpo todo, por exemplo, uma agulha de ouro ela é mais maleável. Por ela ser mais maleável, ela não entorta tão fácil. E o ouro também permite que ela tenha um fio por mais tempo. Aí vocês vão me dizer, mas quanto que custa um rolinho desses? Vai depender do fabricante, né? Mas com certeza não vai ser R$50, vai ser 200, 250. Mas você sabe que você está trabalhando com um produto de altíssima qualidade, né? Além de vir estéreo, você sabe que essas agulhas aqui, você vai poder fazer uma face e um pescoço sem ter problema de perder fio e causar um dano para o seu paciente. Sim. Existe também um outro fator quando você está fazendo o microagulhamento, que é a escolha do tamanho das agulhas, né? Sim. Então, quando você tem o rolinho, você compra por tamanho da agulha. Você não tem como mudar o tamanho dessa agulha. Vem pronto. Então, se você quer, por exemplo, de 0,5, você vai milímetros, você vai utilizar um rolinho específico, único e deu. Se você quer utilizar um de 1 milímetro, você vai usar um outro rolinho. Então aí às vezes na face você precisa de agulhas de tamanho diferente por causa da espessura da pele. Então, por exemplo, na região de pálpebra, nós temos uma espessura de pele muito menor, por exemplo, do que a região do mento. E aí quando eu vou utilizar o rolinho, eu tenho que utilizar 2 rolinhos, por exemplo, muitas vezes. E quando eu estou utilizando a caneta, eu tenho como fazer a variação do tamanho. Sim. A caneta você consegue calibrar, ela vem, né, na cabecinha da caneta ali de 0,25 até 3 milímetros. Claro que 3 milímetros nós não vamos utilizar na face, tá? Isso são para profissionais que trabalham com a parte corporal, né? Nós somos dentistas, nós não utilizamos, mas vem na caneta esse comprimento de agulha. Mas é muito importante e é muito legal falar isso, que a caneta te possibilita isso. Você pode trabalhar 0,5mm, 0,25, 1. Você pode trabalhar diferentes comprimentos de agulha
para criar canalículos de diferentes comprimentos, né, de profundidades, através da caneta. Com o rolo, você pode ter que trocar de rolinho, ou ter que fazer uma pressão maior, né, em determinados locais, mas a caneta te possibilita isso. Então ela traz isso para você. E ela também é mais barata, né, os cartuchos. Termina se tornando, porque imagina que você, para um mesmo paciente, você tiver que providenciar 2, pelo menos, rolinhos, né? Então termina se tornando. Nós não somos, amamos os 2, mas nós trazemos para vocês o que há de mais moderno. E a caneta, de fato, é o que há de mais moderno. Quando nós começamos na harmonização orofacial, não existia caneta. Não existia caneta. Então a gente tinha que amar o rolinho. Até porque o resultado acontecia e era maravilhoso. O microagulhamento é maravilhoso. O resultado é o resultado do microagulhamento. Quando a caneta surgiu, eu confesso a vocês que eu fiquei um pouco mais resistente, porque eu já amava tanto o resultado do microagulhamento com o rolinho, que eu, assim, um pouco de preconceito. Eu achava que daqui a pouco não ia dar o resultado. Mas depois eu me rendi. Eu percebi que, de fato, toda a tecnologia vem para nos auxiliar, nos assessorar, para que a gente possa melhorar. E a caneta, de fato, ela traz esse melhor resultado. Uma outra coisa no microagulhamento também que a gente tem que dizer para vocês é que o microagulhamento ele pode ser feito em uma única sessão e já ter um resultado, ou ele pode ser feito um protocolo de 3, 5 sessões, vai depender da disfunção. Geralmente as manchas e cicatrizes precisam de mais sessões, porque são mais resistentes. Há uma profundidade maior para a gente precisar tratar. E aí você não pode fazer aquele exagero que se fazia no passado, principalmente as pessoas que não tinham entendimento. Os blogueiros, né? Que não tinham entendimento e que iam para a internet, pegavam um rolinho, compravam o seu próprio rolinho e ficavam sangrando, né? Se fazendo se esvaindo em sangue. Não. Então, naquele momento estava errado, era inadequado. O que aconteceu? A gente começou a perceber que muitas vezes a gente precisava, para ter um resultado bonito, saudável, nessas lesões mais resistentes, nós precisávamos fazer mais sessões. Então, muitas vezes nós precisamos fazer 3 sessões no paciente para ter o resultado. Mas, com uma única sessão, algumas disfunções já são tratadas com microagulhamento. E aí você já traz uma pele saudável, iluminada, bonita, para entregar os outros tratamentos. Os mais invasivos, botox, preenchimento, fios, lipoenzimática de papada, por exemplo, que também é um procedimento que turbina muito a tua harmonização. Ela faz parte da harmonização e turbina. Ela faz parte da harmonização porque ela é um procedimento, né? E ela turbina porque ela delineia tudo. Mas isso também é uma outra coisa. É um capítulo à parte. É um capítulo à parte que a gente vai falar com você. Mas acho que a gente podia falar um pouco também das luzes, né? As luzes é muito importante. E os ativos, né? Os ativos com elas. Mas os ativos, eu vou falar brevemente, porque eu sei que a curiosidade das pessoas é muito maior com as luzes, né? Mas os ativos, a gente, quando vai utilizar com microagulhamento, a gente dá preferência por ativos fototransparentes. O que é isso? Que ele permite que a luz passe por ele. E aí o paciente vai ter um duplo efeito. Ele vai ter o efeito daquele dermocosmético, ele vai ter o efeito da luz agindo naquela região. Se a gente tem, por exemplo, um ativo fotoativado, o que ele vai fazer? Ele absorve toda a luz. Então ele não vai permitir que a luz haja nos tecidos, ela vai ficar contida só naquele ativo, tá? E o ativo fototransparente não, ele permite com que a luz passe e a gente tenha toda a permeação de vários ativos. É importante eles serem também biomiméticos. O que é isso? Eles são muito parecidos com o nosso próprio organismo, então isso faz com que eles sejam antialérgicos, sejam biocompatíveis, você pode usar e não vai ter risco de dar algum dano no seu paciente. Outra coisa é cuidar o envase desse ativo que você vai comprar. Tem que ser um envase ou num frasco branco, leitoso, ou num frasco de cor âmbar, de vidro. Ou ele tem que vir com uma ponta que permita que você goteje no rosto do paciente, ou ele vir com um conta-gotas, tá? Para evitar também contato direto,
que você coloque na luva ou coloque num frasco e tenha desperdício também, tá? Todos esses produtos que agem com luz, eles precisam estar em um frasco que os proteja da luz, né? É um pouco óbvio a gente falar isso, mas esse mercado da estética, ele tá muito banalizado, né? A gente vê produtos, esse produto pode ser usado no microagulhamento, e a gente vê que o invase do próprio produto não é adequado. Já começa por aí, né? Então tem que vir lacrado também, a gente tem que cuidar muito isso. Dá preferência por frascos pequenos, de 10 ml, 5 ml. Por quê? Porque esse produto ele tem que estar estável, essa solução, durante todo o tempo que você for usar. Né? Se você comprar um frasco grande de 500 ml, pode ter certeza que lá no finalzinho não vai estar com a mesma ação do produto do que quando você usou a primeira vez. Né? Então isso é muito importante. E a ação da luz agora, então, para ela, na pele? Na verdade, os ativos, eles potencializam muito a ação da luz também, né? Como a Catherine falou, os ativos tem os fotossensíveis, os fotoativados e os fototransparentes. Todos eles vão agir. Só que os fototransparentes são aqueles que nós damos realmente a preferência, porque eles vão, além de potencializar o efeito, eles vão permitir que a luz entre toda naquela pele e as células sejam ativadas e sejam então moduladas. E aí a gente chega na luz. O que essa luz pode fazer, né? Que luz é essa? Então nós estamos falando do laser de baixa potência, o laser terapêutico e estético, para modular, organizar, porque existe o laser terapêutico de tratamento específico mais pesado, de alta frequência, e existe o de baixa frequência. Existe o estético de alta frequência e de baixa frequência. Todos funcionam, não, eu quero só usar o de alta frequência em mim, porque pela palavra eu entendo que ele vai funcionar mais. Não, eles têm indicações diferentes, para situações diferentes, disfunções diferentes. Então, são lasers maravilhosos e LEDs maravilhosos, mas têm indicação diferente. No microagulhamento, eu já estou fazendo a lesão. Eu já estou fazendo um canalículo que vai fazer com que haja a permeação tanto dos ativos como da luz. E se eu não colocar ativos e colocar só a luz, funciona? Funciona. Porque o nosso plasma, o nosso sangue já tem também ativos que com a presença da luz, com a presença só do microagulhamento já funcionaria, quanto mais com a presença da luz, fotoativando todos aqueles elementos que tem ali. Então a luz ela vai nada mais do que ativar elementos cromóforos que tem presente nas nossas células, na nossa bioquímica celular, tanto no ambiente intracelular como no ambiente extracelular. E aí cada comprimento de onda, ou seja, cada cor de luz, ela entrega uma ativação diferente nos ambientes bioquímicos, seja intra ou extracelular. Então, existem dois tipos que nós trabalhamos nos lasers de baixa potência para fotomodulação no microagulhamento, que são os LEDs e os lasers. Os LEDs, então, são aqueles que a gente abrange uma faixa de comprimento de onda. É o azul, é o âmbar, o violeta. E os lasers são aqueles que até usamos em consultório, né? É o vermelho e o infravermelho, tratam algumas feridas, algumas doenças, como também ativam alguns cromóforos da célula, trazendo o efeito anti-inflamatório, ativação celular. Outra coisa que é importante, eu acho, a gente falar, antes da gente fazer um resumo, porque eu acho que é importante a gente resumir alguns tópicos aqui para vocês, que o microagulhamento a gente não pode fazer sessões semanais, né? A gente precisa ter uma recuperação dessa pele e a gente sabe que a recuperação desse tecido demora cerca de 21 dias. Então a gente faz um intervalo de no mínimo 21 dias. Pode ser um pouquinho maior? Pode sim ser um pouquinho maior, não tem problema nenhum, tá? Mas a gente estabelece isso como um protocolo, porque a gente vê algumas clínicas, né, dizendo que o microagulhamento pode ser semanal. Não pode ser seríssimo, porque aí você não dá tempo dessa pele se recuperar e pode trazer danos maiores. Vamos estabelecer então um resumo pequenininho para eles. Então, como que a gente vai começar o nosso microagulhamento? Nós vamos começar o nosso microagulhamento sempre cuidando da higiene da pele.
da saúde do paciente, a gente fazendo anamnese desse paciente e organizando ele, fazendo uma adequada higiene. E vamos selecionar o comprimento da agulha do nosso roller. Tem aqui diferentes comprimentos de agulha para diferentes patologias que a gente quer tratar, né? E também diferentes regiões. A gente vai selecionar. Se a gente for usar o roller, que comprimento de agulha a gente vai utilizar no roller? Se a gente for usar a caneta, é tranquilo. Que comprimento eu vou utilizar primeiro, a gente seleciona ali. Uma coisa que é importante dizer, a caneta, você vai ter um custo alto para comprar ela no início, né? Ela é em torno de R$ 2.200, por aí. Mas o cartucho, depois que você tem a caneta, cada cartucho que vem esterilizado, ele é em torno de R$ 30. Então você vai ter um custo muito menor para frente do que você vai ter com o roller ali, que está com alta tecnologia. Para a vida, né? É para a vida. Você vai usar comprimentos menores de agulha em diferentes regiões, então você vai entregar um tratamento melhor para o seu paciente e você vai ter um custo menor, né? A gente tem que pensar também nisso, em benefícios, né? Se quiser começar com o roller, tudo bem, claro, para ver como é o resultado. Sim, né? Isso também é bom, também vale a pena. Outra coisa é na hora de você selecionar a técnica, também selecionar se você vai usar o laser ou não. Você pode não ter o aparelho e não tem problema. É só você organizar seu arsenal de material de forma que você finalize aquilo dando conforto ao paciente com uma máscara, né, calmante, o paciente sair confortável. Outra coisa que é importante, que a gente não falou ainda, você vai passar uma pomada anestésica no seu paciente. Você precisa fazer uma analgesia, né, ali naquele local. E a pomada anestésica, ela tem um tempo de ação para ficar na pele. Ela não pode ficar menos e ela também não pode ficar mais. Né? A gente sabe que se ficar mais tem um decréscimo. Na verdade, é um erro pensar, vou ficar 1 hora com essa pomada antes, vou passar na minha casa e vou lá no consultório da doutora Milene, vou ir pronta. Quando você chega lá, já vai estar perdendo o efeito anestésico na pele. Então, o certo é fazer a aplicação da pomada e ter um período para guardar, que tudo isso a gente vai falar também, tá? Existem também anestésicos específicos para você usar na pele e que funcionam melhor. Melhor que o outro, né? A gente pode dizer isso para vocês porque a gente usa há muito tempo, né? E a gente já testou muitas pomadas anestésicas, gel transdérmico, gel, para poder dizer para vocês com precisão qual que realmente, de fato, o paciente vai utilizar e não vai sentir desconforto, né? Tem necessidade de fazer bloqueio anestésico? Olha, não. Com essas pomadas maravilhosas, não. Porém, tem pacientes mais sensíveis, né, mais sensíveis. Você pode fazer, não te impede, nada te impede. Mas essas pomadas são tão eficazes que você vai ver que não precisa, ou seja, mais um conforto para você e para o paciente, né? Eu acho que você vai ter, sim, resultados maravilhosos. Porque, na verdade, a penetração da agulha é muito pequena, que ela não causa dor, né? Não é uma dor extrema que você precisa fazer um bloqueio anestésico. Não tem necessidade, até porque a gente vai fazer no rosto todo, no pescoço, por exemplo. Imagina você fazer um bloqueio, né? Tudo isso não tem a menor necessidade usando a pomada de maneira adequada. É isso mesmo. Outro questionamento que muitas vezes a gente recebe é se pode passar protetor solar. Eu tava pensando nisso, estamos na mesma vibe, né? Tá, o protetor solar, ele não faz sentido ser usado pós. Não faz. O protetor solar, na verdade, ele não pode ser utilizado e ele pode penetrar naqueles canalículos que nós formamos durante o procedimento de microagulhamento, fazendo inclusive a obliteração, trazendo problemas como inflamações, enfim, além de podendo trazer a acne estética. Então a gente evita o protetor pelas próximas 24 horas. Depois de 24 horas a gente orienta o nosso paciente que sim, que pode fazer o uso do protetor solar. Então ele vai sair do seu consultório sem protetor solar. E por isso que é importante, sim, você pegar dicas, quem quer trabalhar com microagulhamento, porque a máscara, tudo aquilo que você vai usar pós-microagulhamento, ele tem todos os ativos que você precisa para sair do consultório, né? Para fazer a oclusão adequada daqueles canalículos, para fazer a proteção da pele, sem necessidade de usar um protetor solar, né?
e sem produtos específicos para isso. Então é importante você saber até para orientar o seu paciente também, que ele não vai usar nenhum dermocosmético em casa quando chegar, né? Também. A orientação e orientação também para dizer ao teu paciente de que ele saiu do consultório, ele precisa ir direto para casa. Ele não pode ficar andando por aí para que ele não traga, não haja poeira, não haja pó, não haja contaminação naquela área que você protegeu com a máscara, com tudo, mas que de toda forma ainda está bem sensível. Então essa orientação é importante ao teu paciente. E é importante a gente falar também do uso de maquiagem, tá? Fez o microagulhamento, pode ser às 10 da manhã. Não vai poder usar maquiagem às 10 da noite, tá? Tem que ficar um período determinado de horas sem o uso de maquiagem. E não importa se for rímel, por exemplo, porque às vezes as pessoas perguntam, mas eu não vou passar pó, base, blush, eu queria passar um rímel, um lápis, não passa nada. Tá? Você tá com a pele sensível, tá com ela exposta e por isso tem que ir pra casa, né? Não ficar exposto à poluição, não vai cozinhar, por exemplo, né? O aquecimento pode aumentar a hiperemia, né? Então a gente explica tudo isso pro paciente. Pacientes que usam seus próprios home care, que é importante, né? Hoje em dia as pessoas usam bastante, a gente pede para ficar 2 semanas sem usar os seus produtos de rotina. E existem produtos específicos, né, para usar após microagulhamento. Que, claro, isso é um capítulo à parte, mas existem produtos para você usar após microagulhamento, não é o creme que a pessoa está acostumada, tá? São produtos para tratar aquela pele, né? Para cuidar daqueles canalículos que estão abertos. A gente sabe que a maioria dos produtos home care não podem ser usados em feridas, em pele aberta, né? E quando a gente faz um microagulhamento, a gente faz isso. Ele é um dano controlado, vamos dizer assim, mas ele é um dano na pele, então a gente sabe que não é qualquer produto que pode penetrar ali. Então a gente pede para o paciente parar totalmente de usar os seus produtos. Só 2 semanas depois vir a utilizar. E precisa de retorno? Olha só, todo o procedimento que você faz no consultório de harmonização orofacial, inclusive aquele que vai turbinar, que é o microagulhamento e tratar também a pele, precisa de retorno. Nós retornamos com o paciente em 7 dias, geralmente, ou 15 dias, vai depender do mais confortável para o paciente, para você. Mas com 7 dias já dá para você reavaliar seu paciente, ver como ele está, ver quais são as necessidades dele, se foi eficaz o tratamento. Nós podemos também, com 7 dias, pedir para o paciente voltar depois de 21 dias, que é o tempo em que a gente pode fazer outra aplicação ou não. Então, com 7 dias, você tem uma noção de como vai evoluir o tratamento do seu paciente. É importante, e a gente fala muito assim de que ele turbina a harmonização, por quê? Quando ele trata cicatrizes de acne, por exemplo, e manchas, o que a gente percebe muito? Os pacientes, eles estão com as ruguinhas incomodando, né? Ele vai lá e faz toxina, fez o seu botox, vai começar a notar outras coisas no rosto que ele já tinha e que não se dava conta. E quando a gente trata a pele do nosso paciente, ele vai, além de enxergar os resultados da toxina, ele vai enxergar a pele dele de fato melhor. Né? A pele iluminada, a pele sem manchas, a pele com viços, poros menores também, porque reduz os poros. Tem muita gente que sofre com poros dilatados, né, no rosto. E além de proporcionar ganho de colágeno, né? Maravilhoso. Que é maravilhoso. O microagulhamento, na verdade, devia ser prescrição obrigatória em todas as pessoas, porque ele realmente traz muita saúde à pele, muita beleza e iluminação. A gente sabe também que o tratamento a gente vai fazer, mas ele precisa de uma manutenção. Pode ser anual, né? Bom, é muito importante o paciente saber disso, né? Que ele vai fazer o microagulhamento agora, vamos supor que faça 3 sessões. Então vai ficar 3 meses fazendo o microagulhamento. Ano que vem ele vai ter que repetir. Não necessariamente as 3 sessões, né? Pode ser uma só. Pode ser uma só, mas precisa para ter a manutenção daqueles resultados. Fora que também melhora o viço, né? Ele trabalha a nossa camada córnea, né? Que as pessoas chamam vulgarmente de células mortas, que a gente sabe hoje em dia que se trata esse substrato córneo, né? Então ele trata tudo isso e traz muitos benefícios, né? Sim. Esse microagulhamento ele pode ser repetido então a cada 1 ano. É como todo tratamento, né? A gente passa o processo de envelhecimento, gente. A gente
tem que ter uma certeza, ele acontece no dia que nascemos. No dia que nascemos, começamos a envelhecer. Então, todo dia acontece. É claro que depois de um ano que eu fiz um tratamento na minha pele, eu preciso de um novo tratamento. Porque eu estou passando pelo processo oxidativo, seja do envelhecimento natural. Se eu estou vivendo, eu estou envelhecendo. Então, é interessante que o paciente tenha esse entendimento, que é um cuidado que tem que ter, como a manutenção de outras coisas na vida para ficar bem, exercícios. Assim é também com a pele. Assim é também com a pele, e essa fica a nossa dica para você que for trabalhar com microagulhamento, que vale muito a pena fazer ele, tá? Se você for perguntar assim, antes ou depois da toxina? Sim. E o ideal é que seja antes da toxina, né? Porque como ele ativa as células, ele pode ativar também o metabolismo naquela área onde fica a toxina e degradá-la mais rapidamente, induzindo a formação, enfim, de novas células ali. Isso a gente conversa melhor no curso, né? Isso, mas é importante também só falar uma coisa em relação a isso. É bom ser antes também, porque a gente trata ruguinhas finas, a gente melhora toda a qualidade da pele, e isso a gente vai falar também de uma coisa muito importante, que vai impactar no seu custo de material. Né? Vai diminuir a quantidade de toxina que você vai usar. E isso é muito importante. É importante para você, profissional, né, que vai diminuir o custo de toxina que você vai usar. Importante para o paciente também, porque daqui a pouco ele ia gastar 2x, agora vai gastar 1x, né? Então isso é muito importante, você preparar toda essa pele antes dos injetáveis e até antes do ácido hialurônico, porque o microagulhamento ele ajuda muito a melhorar a hidratação da pele, né? E a gente sabe que o preenchedor está diretamente ligado com isso. Ele faz um preenchimento superficial, né? Então, porque ele induz o colágeno na região mais superficial da pele. Então, já ajuda o resultado do teu preenchedor. Então, são muitos benefícios com o microagulhamento. Por isso, o microagulhamento, então, ele visa potencializar os seus tratamentos, a preparar a sua pele prévia à aplicação de outros tratamentos, de toxina, por exemplo, preenchimento, mas ele também serve como tratamento principal para uma harmonização facial. A gente pode tratar manchas solares, melasma, cicatrizes de acne, promover um rejuvenescimento facial, rugas finas, além de todo o ganho de colágeno que essa técnica proporciona. Então, a grande vantagem, o grande quê deste curso e deste método que eu e a professora Catherine trazemos para você é que o microagulhamento já é incrível, já realmente trata como a professora Catherine falou. Associada à fotomodulação ou fototerapia, você vai ter resultados incríveis, potencializados, e vai ter também maneiras e manobras de tratar diversas disfunções de uma forma minimamente invasiva, com controle do paciente, com o paciente saindo do seu consultório de uma forma controlada e sem dor. Então, este curso, com essa metodologia específica que nós trazemos aqui, tem incríveis vantagens, inclusive para você e o seu paciente no pós-operatório. Para você que está assistindo o nosso curso até aqui, nós temos uma surpresa. Nós preparamos um material específico para um curso online, onde você vai aprender muito mais do que foi dito aqui, a potencializar seus ganhos no consultório e a deixar seu paciente muito satisfeito. E qual o valor mesmo desse curso? Muito bem pensado. Veja bem, o curso de microagulhamento você pode encontrar nos valores que vão desde R$1.000 a R$1.200, R$1.500. Microagulhamento puro. Fototerapia você vai encontrar de R$1.500 até R$2.500. Mas nós estamos falando aqui de somar valores, nós estamos falando de potencializar, de multiplicar. Nós não estamos falando de R$3.500, nós estamos falando de todo um resultado em harmonização orofacial que você vai trazer para o seu paciente. Mas agora a grande surpresa e o grande presente que preparamos para você. O nosso curso ele custa apenas R$497, que você pode dividir em 12 vezes no cartão. Nós também temos um recado para aqueles que acharem que não valeu a pena, né, professora Catherine? Aqueles que não se sentiram confortáveis, por qualquer que seja o motivo, terão 15 dias para receber o seu dinheiro de volta.
Caso você tenha alguma dúvida ou comentário em relação ao curso, queira saber mais, você pode entrar em contato através do nosso e-mail, contato@hofprofessoras.com.br. Vamos ficar juntos então? Até a próxima! Até breve!